O estudo bíblico de hoje tem como tema o plano da salvação. A gente falou um pouco sobre salvação antes e vai falar muito mais sobre salvação agora. Então, assim como você está, eu peço que você feche seus olhos para falarmos com Deus. Querido e amado Deus, Pai eterno que vive nas alturas dos céus, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor é, pela vida e pela saúde que o Senhor nos concede, Pai. Neste momento nós estamos passando por uma crise difícil, mas pedindo que o Senhor nos ajude a aproveitarmos bem esse tempo, a concentrarmos nossas energias, nosso pensamento no que devemos concentrar, sem perder tempo, sem ficar muito distraídos, meu Deus, mas focados no que precisamos ficar focados. Pedimos agora que o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos inspire, nos dê sabedoria para estudarmos a tua palavra agora, o livro que o Senhor deixou para nós. Por favor, nos ajude a tirar bastante proveito desse livro. E obrigado porque o Senhor inspirou os seus servos a escrevê-lo. E temos essas palavras do Senhor para nos orientar hoje. Nós imploramos pela vida de cada um que está assistindo, de cada familiar, cada família representada por cada um. Nós pedimos uma bênção, uma proteção especial contra esse coronavírus, que é a luta que nós estamos enfrentando agora. Proteja-nos, Senhor, nos ajude, nos capacite a tomarmos as decisões certas em relação às escolhas que temos a fazer, que podem influenciar diretamente no contágio ou não desse vírus. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, galera. Bíblia em mãos, estudo 4. O plano da salvação. Independentemente de quem tenhamos sido, ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu pensamento mau? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. O presente estudo mostra a resposta bíblica para a vida cristã vitoriosa. Então, se você está nos acompanhando desde os outros estudos, a gente falou um pouco sobre salvação também nos outros estudos, a gente falou sobre a questão de sermos salvos. Do que somos salvos? Quando a gente ouve um cristão falar, ou quando a gente lê na Bíblia, que Jesus veio morrer por nós, do que nós somos salvos? Veio morrer por causa de quê? Às vezes o nosso olhar humano não consegue entender tudo isso, não consegue entender a dimensão dessas coisas e por que essas coisas são necessárias, como que isso tudo aconteceu. Eu vou desenrolar um pouco mais à frente, um pouco da conversa que a gente já teve durante esse estudo. Vamos começar aqui então, deixa eu ver quantas perguntas são hoje, são 9 perguntas e a gente faz um fechamento e encerra. Mas pega a sua Bíblia, porque Deus vai falar com você. Não entenda isso daqui como um vídeo que eu estou fazendo para te passar alguma coisa. Nós estamos aqui para abrir a palavra de Deus. O livro, a carta que Deus deixou para você, escrita para você. Deus pensava em você quando fez isso. A Bíblia afirma que não tem um fio de cabelo da sua cabeça que caia sem que Deus permita. Deus sabe quantos fios de cabelo existem na sua cabeça. Deus se importa pessoalmente com você e com o que você está vivendo. Então, levando em consideração que essa carta é uma carta de Deus para você, é que eu peço que você abra o coração e separe esse tempo para fazer esse estudo de forma coerente. Se você acabar perdendo alguma conexão, alguma coisa no meio dessa live, eu vou disponibilizar depois no YouTube. Peço que você entre em contato comigo e eu te encaminho os links, ok? Vamos lá, primeira pergunta de hoje então. Quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Vamos lá, livro de Romanos, está no Novo Testamento, é uma carta que Paulo escreveu aos Romanos. Novo Testamento, então lá para a parte final da Bíblia aí, ó, bem no final mesmo, de um quarto para frente da parte final. Romanos capítulo 5, verso 12, eu vou ler com você. Morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão,
e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Primeira coisa que nós temos que entender: todos pecamos. Todos. Independentemente do seu conceito de certo ou errado, do seu conceito de ter pecado ou não, de ter transgredido a lei de Deus ou não, esse é um fato da nossa realidade. Nós naturalmente pecamos por causa da nossa natureza ser pecaminosa. Então todos pecaram. Não existe um ser humano que não pecou, tá bom? Jesus Cristo foi o único que viveu sem pecado. Não existe um ser humano que não pecou. Romanos 6, 23, um pouquinho à frente, aí na página seguinte provavelmente. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando pecamos, quando Adão e Eva escolheram comer do fruto, nós fomos condenados à morte. O salário do pecado é a morte, ponto. E nós não estamos falando dessa primeira morte que nós passamos aqui. A gente estudou um pouquinho antes, se você não acompanhou, acompanhe os outros estudos. Nós não estamos falando da morte que nós estamos acostumados, que a pessoa morre e descansa. Nós estamos falando da morte que é a morte eterna, a separação eterna de Deus. A gente vai ver um pouco mais pra frente, vai estudar um pouco isso. A gente falou já sobre isso, por isso eu peço que você assista as outras mensagens dos outros estudos bíblicos. Mas a morte é o salário do pecado e todos nós pecamos. Então, a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Entendido isso, vamos para a pergunta número 2. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Gênesis 3, é o primeiro livro da Bíblia lá, facinho. Você já está acostumado agora a mexer aí um pouco na Bíblia, se você não estava acostumado. Vamos lá no comecinho da Bíblia então, Gênesis 3, versos 8, 9 e 10, eu vou ler com vocês. Gênesis 3, 8, 9 e 10. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, esse trecho é justamente quando Adão e Eva eles escolhem comer o fruto, desobedecer a Deus, comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nesse momento que eles desobedeceram, existia um momento do dia quando o Senhor Deus ia para o jardim ter um momento com Adão e Eva. E nesse momento, quando Deus foi ter com Adão e Eva esse momento, eles estavam escondidos. A gente leu antes que Adão e Eva, quando foram criados, eles estavam nus e não percebiam, não sentiam vergonha de estar nus. Era a condição normal deles. Eles não tinham essa malícia sexual que a gente tem, apesar do sexo ter sido criado por Deus e fazer parte já do relacionamento de Adão e Eva com toda certeza, eles não tinham essa malícia, essa coisa maldosa que a gente tem. As coisas aconteciam de uma outra maneira. E nesse momento, então, quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que eles estavam nus. Eles sentiram vergonha de Deus e se esconderam entre as árvores. Então, que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Procurou o homem. Primeira coisa que Deus fez, Deus procurou o homem. Deus tinha avisado o homem e a mulher a não pecarem, não comerem do fruto. Quando eles pecaram, Deus então o procurou. Deus procurou o homem para ter um momento com ele, para saber o que tinha acontecido, e o homem estava escondido porque percebeu que estava nu. Pergunta número 3. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Então, ainda em Gênesis, vamos um pouco mais para frente, em Gênesis 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Esse texto aqui é muito forte, porque você é uma pessoa inteligente. Todos nós fomos criados com inteligência, e eu costumo dizer que nós somos muito mais inteligentes do que nós pensamos. Se nós trabalharmos a nossa inteligência junto com Deus e exercitando realmente a nossa inteligência com coisas que exercitam nosso cérebro de verdade, não com besteiras, a gente vai perceber que a gente é muito mais inteligente do que a gente imagina. E dentro dessa inteligência, dentro dessa capacidade que nós temos de observar e analisar as coisas, se nós analisarmos friamente as nossas atitudes, nós vamos ver que quase todas elas têm uma inclinação para o mal.
Quase todas elas têm uma inclinação para exaltação própria. Quase todas elas têm alguma questão ligada geralmente ao orgulho, à inveja. E você pode fazer essa análise das suas atitudes no dia a dia e tal. A gente pode ir para coisas simples. O ser humano está sempre querendo ser melhor que os outros, vive concorrendo com as outras pessoas quando não foi assim que foi estabelecido para que fosse. Nós vivemos concorrendo, quer ser financeiramente melhor, quer ter um carro melhor, quer ser mais bonita, quer ser mais bonito, quer ter um corpo melhor, quer ter o que for, quer ter mais relevância, quer ser mais inteligente, quer ser o que for. Mas geralmente as nossas ações elas estão ligadas a querer provar para os outros que nós somos melhores e melhores e melhores. É uma tentativa de ser Deus, uma tentativa de ser adorado. Você vê, por exemplo, em relação à fama, tanto cantores quanto atores, quanto qualquer pessoa que se torne uma pessoa pública. Esse amor por essa visibilidade está sempre relacionado com o mesmo pecado que a gente estudou, que foi o princípio de todos os pecados de Satanás, quando era Lúcifer, que é a questão de querer ser adorado. Olha que coisa louca. Ontem eu estava vendo um trecho de um documentário sobre a Whitney Houston, e como ela sofreu, não sei se você já viu a história dela, mas como ela sofreu tentando voltar para os caminhos de Deus e tendo essa luta com as drogas, com a fama. Infelizmente, ela era viciada nessa fama. O ser humano, ele deseja ser adorado. E quem coloca isso no coração do ser humano é Satanás. É o pecado. É somente o pecado. E aí a pessoa chega num nível de fama, de visibilidade, de influência, que ela chega lá e aí ela, inconscientemente, muitas vezes, ela percebe que ela não é capaz de lidar com isso. Ela percebe que ela não foi feita para isso. Mas ela quer cada vez uma dose maior, ela quer subir no palco e ver aquelas multidões a adorando, ela quer sair na rua e ver as pessoas adorando, mas ao mesmo tempo ela não consegue lidar com isso, ela não foi feita para isso, não aguenta. Aí a gente vê uma situação clássica, né? De muitas pessoas famosas morrerem por overdose, suicídio, e aí vai. E pessoas que falam, caramba, era a pessoa mais famosa do universo, como que aconteceu isso? Como que Michael Jackson morreu do jeito que morreu, Whitney Houston, o Chorão do Charlie Brown. O Chorão, ele costumava fazer tantas letras falando sobre a malandragem, sobre ele saber como levar a vida, e ele não conseguiu tocar a própria vida. Ele não conseguiu tocar a própria vida. Ele tinha problemas financeiros? Não, nenhum. Aí você pode ver qualquer Elvis Presley. As pessoas de maior fama, elas não conseguiram lidar com aquilo que elas construíram, principalmente pelo fato de o ser humano não ter sido feito para adorar, para ser adorado. Ele foi feito para adorar a Deus. E isso é libertador. Você não tem que ter essa responsabilidade em cima de você. E se você busca por isso, você vai terminar frustrado, vai terminar vazio. Quantas vezes você já não viu detalhes sobre pessoas famosas, como muitas delas, a grande maioria, são pessoas vazias, são pessoas que, no fundo, vivem uma luta assim angustiante. A gente vê muitos finais trágicos na vida de muitas delas. Por conta disso, por conta do ser humano não ter a capacidade de ser adorado. Ele não foi feito para isso. E como diz o verso que a gente leu aqui, Deus viu que a inclinação do homem era para o mal. Depois que nós pecamos, a nossa natureza se tornou pecaminosa. Nós estamos sujeitos a ter essa tendência para o mal o tempo inteiro. Você vê que até uma criança, não sei se você já viu esses estudos, mas de crianças pequenininhas, crianças que não foram ensinadas a fazerem, a terem as reações que elas têm nesses estudos, elas são colocadas com outras crianças, e aí existe a possibilidade de enganar outra criança, de mentir para um adulto. Ela mente, ela esconde, ela engana, ela trapaceia. Isso acontece naturalmente, claro que nas devidas proporções para a idade dela, mas isso acontece naturalmente porque a nossa tendência se tornou egoísta e pecaminosa. A nossa tendência se tornou para o mal. O próximo texto que a gente vai ler está no livro de Salmos, que é mais para frente um pouco, mas ainda no Antigo Testamento. Livro de Salmos, capítulo 5. Salmos é o maior livro da Bíblia, fácil de achar. Praticamente no meio da Bíblia, um pouco antes da metade da Bíblia. Então, Salmo 51, perdão, falei 5, 51. Salmos capítulo 51, verso 5. Eu vou ler com você. Achou aí? Salmos 51, 5. Dá mais um tempinho aí para você achar. Salmo 51, 5.
Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Totalmente o que eu acabei de falar, né? Confirmado aí na Bíblia. Livro de Jeremias agora. Vamos abrir no livro de Jeremias, está um pouco mais para frente. Livro de Jeremias, capítulo 13. Jeremias, capítulo 13, verso 23. Então, 13, verso 23. Jeremias 13, 23, eu vou ler com você. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também, vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês estão acostumados a praticar o mal. Isso é um alerta de Deus para a nossa vida. É um alerta de Deus para nós. Nós estamos acostumados a praticar o mal. E como eu disse antes, até quando nós tentamos praticar o bem ou fazemos alguma coisa boa, muitas vezes elas são motivadas por coisas ruins. Eu costumo dizer que é muito mais importante nós analisarmos a raiz da nossa motivação do que o ato em si. As pessoas são capazes de fazer muitas coisas boas por motivos ruins. Então, às vezes, até as atitudes boas que nós temos, aos nossos olhos são atitudes boas, elas têm motivação ruim. E Deus não está fazendo isso para nos humilhar. Deus está fazendo isso para mostrar qual que é a nossa realidade. Deus nos mostra qual que é a nossa real situação. Deus ele não fica criando uma historinha para passar um pano na sua história ou na minha, para contar de uma forma, não, ela é realidade. Quando se estuda a Bíblia a fundo, você dá de cara com a realidade, nua e crua, como ela é. O próximo verso que nós vamos ler está em Jeremias mesmo, capítulo 17, um pouquinho mais para frente, verso 9. Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha só o tamanho dessa lição, gente. Deus falando para você hoje. Olha para essa lição. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Se você ouviu as pessoas ao seu redor, seus pais, Hollywood, o que quer que seja, os livros que você lê, falando para seguir o coração, esquece. Esquece, esquece. O coração é enganoso. Seguir o próprio coração só vai te levar para a ruína. Eu entendo que existem momentos, realmente, nós precisamos seguir o que nós estamos, a nossa intuição. Não é dessas situações que eu estou falando. Mas se você escolher passar a vida seguindo o seu coração, eu estou com vontade de fazer isso, eu vou fazer isso. Agora eu quero isso. Agora eu quero tal coisa, eu vou fazer desse jeito, você vai ficar sem norte. Se você não tiver o parâmetro da verdade, do certo e errado, não tiver um propósito bem estabelecido e seguir o seu coração, você vai ser enganado. As palavras aqui são claras. O coração é a coisa mais enganosa que existe. É o nosso próprio coração. O último verso para responder essa pergunta está em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, um pouco mais para frente, Mateus 15. Mateus, capítulo 15, verso 19. Mateus, capítulo 15, verso 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Do coração saem essas coisas. Está percebendo a grandeza disso? Toda pessoa que comete uma atitude como qualquer uma dessas que são reprovadas por Deus, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, falso testemunho e calúnia, elas provêm do coração do homem. Antes da pessoa fazer, aquilo está no coração. Você sabe como isso funciona? Você sabe como isso funciona, você sabe que é exatamente assim. A gente deseja, quer com corpo e alma, e a gente vai e faz alguma coisa errada. Então não se engane, não aceite os conselhos do seu próprio coração. Não siga o seu próprio coração. Esse é o logo, é a marca de Hollywood, não é a marca de Deus, não é a marca da Bíblia. Então a pergunta que era, a terceira pergunta, né? Qual a condição da natureza humana após o pecado? Tornou-se corrompida e depravada. Esse é o resumo. A tendência é sempre para o mal. A nossa tendência sozinho, se Deus não interferir nada, é sempre para o mal. Se existe alguma coisa de boa, de realmente boa que nós fazemos,
é por conta da influência de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai se retirando da terra com o passar do tempo, principalmente nesses momentos que nós vivemos, que são os momentos finais da terra. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai se retirando e nós temos cada vez menos a influência de Deus e cada vez mais coisas ruins acontecerão. Você entendeu o que eu falei agora aqui? A gente está vendo que as coisas estão piorando. Essas pragas aí, como o Covid-19, os gafanhotos e a maldade tem aumentado. Cada vez mais, a gente vê mais e mais e mais e mais maldade. Tudo isso é por conta de Deus estar se retirando da terra. Deus, nesse momento, está deixando com que o homem viva de acordo com a sua própria índole. A pessoa que não escolher conhecer a Deus e seguir a Deus, ela vai inconscientemente ou conscientemente ser levada a cometer coisas ruins, a fazer coisas ruins, a fazer coisas que desagradam a Deus, a fazer coisas que lá no fim do próprio caminho a pessoa vai perceber: poxa vida, que escolha ruim que eu fiz. Poxa, caramba, meu casamento terminou e eu não soube lutar da maneira que eu poderia lutar. Meu filho saiu de casa e eu não soube lidar. Por que eu não estava preparado? Por que eu não preparei a minha família para estar forte nesse momento? Poxa, minha mãe morreu e eu não estava legal com ela. Minha mãe morreu. Quantas vezes eu ouço isso? Os pais morrerem e os filhos falarem: poxa, não estava legal com ele, com ela, queria estar bem, por que eu não consegui? Não espere chegar no fim do seu próprio caminho para você ver que as coisas não estavam indo bem porque você seguia a sua própria vontade, porque você seguia o seu coração. Seja esse o fim do caminho, ou seja uma doença psicossomática, que, como eu falei aqui, geralmente é resultado de um desequilíbrio, de uma intemperança em alguma questão psicológica, que é repetida e se torna padrão, e se torna um desequilíbrio químico. E quantas pessoas a gente vê? Hoje mesmo eu tentei ajudar uma pessoa tentei pela internet ajudar uma pessoa que eu recebi no grupo contato, que ela está desesperada, com vários problemas, está há 40 anos tomando remédio de tarja preta, 40 anos mal, não dorme há 4 anos, 4 anos sem dormir de verdade. Deus, ele quer reestruturar tudo isso em você. Deus, ele mostra onde que as coisas estão fora do lugar e ele mesmo vai colocando no lugar, mas ele precisa que você faça a sua parte. Deus não faz nada sozinho por você que você não possa fazer. Ele te ajuda, mas ele te deu o livre-arbítrio para você conseguir escolher seguir esse caminho, essas instruções ou não. Deus ensina sobre saúde, sobre trabalho, sobre família, sobre relacionamento com ele, sobre tudo, mas a escolha é sempre sua. Você tem o livre-arbítrio. Se você quiser, se você está estudando se você está vendo esse estudo pela primeira vez e você quiser ir lá nos primeiros, esse é o quarto, você pode ir, mas você pode não ir também. Quem vai escolher é você. Quem vai definir as prioridades da sua vida é unicamente você. E o conselho de Deus é para que a gente siga o conselho dele, para que a gente siga a instrução dele, que é boa, perfeita e agradável para ele e para você principalmente. Pergunta número 4. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Vamos ali para o livro de Efésios, que também é no Novo Testamento. Mais para frente aí, livro de Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios 2, verso 3. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Essa é a situação antes de conhecer a Cristo. Nós seguimos a nossa natureza, a nossa vontade, a nossa carne, a gente vai vivendo, e a gente come do jeito que a gente quer, a gente assiste o que a gente quer, e aí chega lá no fim a gente percebe, como eu falei, que alguma coisa deu errado. Mas aqueles que buscam o Senhor, eles vão entendendo as coisas, e já não mais vivem para satisfazer a carne, ou para satisfazer as próprias vontades da nossa natureza pecaminosa. Eles vivem por outros propósitos. Você começa a querer viver o que Deus te ensina a viver. E você começa a provar na sua própria vida que é bom.
Deus te convida para você provar na sua própria vida que Ele é bom, que os conselhos dele são bons, que o caminho dele é o único bom. Deus te convida. Você vai precisar perseverar em muitos momentos. Em muitos momentos você vai precisar perseverar, continuar, seguir firme. As decepções, os problemas dessa vida não param de vir, mas você vai aprendendo cada vez mais como lidar com eles, vai aprendendo cada vez mais o que eles realmente significam. Vamos ler aqui o verso de Efésios 4:18. Capítulo 4, verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. As pessoas que não estão procurando a Deus, elas estão vivendo na ignorância, elas não estão conhecendo a verdade, e muitas vezes não é por escolha delas, é porque elas não tiveram essa oportunidade. Então proporcione essa oportunidade, você está tendo essa oportunidade, proporcione para outros, ensina para outras pessoas, compartilhe esse vídeo, faça alguma coisa, ore pelas pessoas que você ama, pelos seus familiares, avance nessas questões, porque as pessoas elas estão em ignorância. Nós vivemos numa geração onde é voltado para a ciência, para os pensamentos próprios, para as verdades relativas, e as pessoas têm se afastado de Deus, e Deus permite com que as coisas aconteçam no mundo para que a gente volte os olhos para Ele e perceba qual é a nossa real situação. A gente vai ler agora 1 Coríntios, está um pouquinho antes, poucas páginas antes, poucas páginas antes aí de Efésios, onde a gente estava. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Olha que profundo. Quem não está ligado a Deus, quem não pede o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus para compreender as coisas, ela olha para as coisas de Deus, olha para a verdade e considera loucura. A gente sabe que isso é verdade. Para boa parte das pessoas que a gente sai falando dos princípios de Deus, elas entendem como loucura, mas muitas estão sedentas e querendo ouvir sobre Deus. Então não cabe a nós julgarmos quem é quem está na loucura, quem não está, quem vai achar loucura, quem não é. Porque nós não temos essa capacidade. Mas o fato é que quem não está com o Espírito Santo de Deus considera as coisas loucura. E quem não está espiritualmente ligado a Deus, orando, estudando a palavra, não tem discernimento. Vê as coisas na frente, na cara, está de cara com a situação e não consegue entender, não consegue discernir. Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E aqui está falando do Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus. Somente. Vamos para o livro de Romanos, que é um pouco antes, capítulo 7. E a gente vai ler alguns versos no capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Primeiro eu vou ler do verso 15 ao 19. Romanos 7, 15 a 19. Paulo é quem está falando aqui. Romanos 7, 15 a 19. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Verso 23 e verso 24, logo em seguida. Um pouquinho depois aí. Verso 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito de Deus, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Então, a pergunta é: quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Querer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. A gente viu que o homem naturalmente não compreende as coisas de Deus.
E que muitas vezes a pessoa, você sabe, se você está numa caminhada cristã, você sabe. Você quer fazer o bem, mas quando você vê, você não fez o bem que você queria, ou você não foi motivado da maneira certa. E às vezes a gente então começa a ter essa percepção de que a gente não consegue nem fazer o bem que a gente quer fazer. Sozinhos somos incapazes. Não tem jeito. Pergunta número 5. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Então vamos lá. Nós estávamos condenados à morte eterna. Então, desde o momento que Adão e Eva escolheram o pecado, nós, como raça humana, estamos fadados à morte eterna. Acabou. Morrer, acabou, nunca mais vai ter um encontro com Deus, nunca mais vai viver o plano dele. Essa era a consequência. Fim. Porém, João 3,16. Abre aí um pouquinho antes. Livro Evangelho de João. Não é a primeira carta, não são as cartas de João, primeira, segunda. É o Evangelho de João 3,16. Um dos versos mais famosos da Bíblia. Preste atenção nesse verso. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o Filho dele para o mundo. A Bíblia diz que Deus teria dado o Filho dele se fosse só por você que está ouvindo essas palavras. Só por você, se só existisse você no planeta. Deus ainda assim daria o Filho para morrer no seu lugar. A morte eterna, que era a nossa consequência, mudou. A história mudou. Quando Jesus Cristo morreu por você, Ele morreu para que você não vivesse mais em separação dele. Para que você tivesse um caminho de volta para casa. Eu falei aqui anteriormente, vou repetir. A lei de Deus é santa. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles foram tentados a ter a seguinte linha de raciocínio. De que, é só um fruto, Deus vai perdoar. Eu só comi um fruto errado. Deus vai perdoar e Deus vai fazer com que as coisas fiquem boas. E nós estamos aí há todos esses milhares de anos sofrendo essas consequências por causa de uma desobediência. Porque a lei de Deus, ela é santa. Os 10 mandamentos são santos. São mandamentos de Deus, a lei dele é santa. Não é brincadeira. Entende? Não é brincadeira. Se você é cristão e não está preocupado em seguir os mandamentos de Deus, você não está entendendo ainda algumas coisas que estão acontecendo. Você precisa entender essas coisas. Deus não quer que você fique no engano. A lei de Deus é tão santa que para pagar o preço foi necessário o Filho de Deus, foi necessário Jesus Cristo, que é Deus também, morrer no seu lugar e no meu lugar. Os anjos quiseram vir morrer no lugar de Jesus Cristo. Vários anjos pediram para Jesus para vir e morrer no lugar de Jesus. Mas Jesus disse para eles, explicou para eles que não seria suficiente. O sacrifício deles não seria suficiente. A morte dos anjos não seria suficiente para pagar o preço do pecado, para pagar o preço da transgressão da lei. E olha que coisa louca. Porque Deus, quando criou o homem, Deus sabia que o homem ia pecar. Sabia ou não sabia? Deus sabia que o homem ia errar. Deus sabia que ia custar a vida de Jesus Cristo. Ele sabia que ia custar isso, dolorosamente. Jesus Cristo morreu na cruz sentindo o peso da consequência de todo o pecado da humanidade inteira, sentindo a culpa de tudo que você um dia fez errado, de tudo que um dia eu fiz errado, de tudo que Hitler fez, que Napoleão fez, quem quer que seja, o Nardoni, qualquer pessoa. Toda a culpa de todo o pecado estava nas costas de Jesus. Era por isso que ele sofria na cruz. Era por isso que ele suava sangue. Ele não estava com medo da morte física, dos pregos nas mãos. Ele não estava com medo. Ele estava totalmente preparado para isso. Mas a culpa do pecado sobre ele fazia separação entre ele e Deus. E essa culpa foi o que esgotou Jesus. Foi para essa dor que ele se preparou a vida inteira, para morrer no seu lugar e no meu lugar. Então a lei de Deus é santa. O comer de um fruto custou a vida de Jesus aqui na terra. Então não ache você, cristão, não considere você que a lei de Deus é tudo bem, eu vou tocando do jeito que dá, do jeito que eu quiser, e tudo bem, Deus perdoa porque Deus é bom, Deus é amor, mas a consequência do pecado é a morte e não vai dar para separar isso. Deus é bom, é misericordioso, mas ele não vai fazer a sua parte, cristão, ele não fará a sua parte. Então, nós vemos que o plano da salvação, que é a vida e morte de Jesus Cristo, é o plano que Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna. Ele tinha um plano para a gente. Satanás não tem a vitória sobre nós. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria a vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo o que o aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa de vida eterna.
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso está em 1 Coríntios 15, 3. Pergunta de número 6. Me acompanha aí. O que Jesus fez por nós na cruz? 1 Pedro, está um pouco mais para frente do livro que a gente está aí. 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro, é bem no fim da Bíblia. 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, nós fomos curados. É exatamente o que eu já tinha dito aqui. Isaías, um pouco antes, na verdade bem antes, no Novo Testamento. Isaías, ali lá para a parte final, perdão, no Antigo Testamento, para a parte final do Antigo Testamento. Isaías capítulo 53, versos 5 e versos 6. Abre aí a sua Bíblia, Isaías 53, 5 e 6. Vou ler aqui com você. Isaías 53, 5 e 6. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É o que a gente já estava lendo. Que tremendo, que maravilhoso. Que amor é esse, gente? Me fala, que amor é esse? A Bíblia diz que algumas pessoas são capazes de morrer por um homem bom, mas ninguém morre por um homem justo. Que dirá por um homem mau? Quem morre por um homem mau? Quem, na condição de criador, se faz ser humano tão pequenininho no meio do universo, para ter uma vida de abnegação, sofrer e morrer por você, por mim? Quem faz isso? Que amor que é esse, gente? Me fala, que amor que é esse? Que amor que é comparado a isso? Não existe amor que se possa comparar a isso. Eu vou ler de novo esse verso, o verso 5, Isaías 53, 5. Mas ele, Jesus Cristo, foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Jesus se feriu para você ser curado. A paz que você tem, se em algum momento da sua vida você sentiu paz, se você sente paz hoje, você só tem paz por conta do castigo que estava sobre Jesus Cristo. Você só vai desfrutar da paz eterna que Deus preparou para você se você o escolher, se você o aceitar. Isso só é possível escolhermos a Deus e aceitarmos a Deus por causa do castigo que um dia caiu sobre ele. Que amor é esse, gente? Me fala que amor é esse. Esse amor é por você, eu não estou lendo essas palavras só por ler. A Bíblia não foi escrita só para alguém, a Bíblia foi escrita para você, a Bíblia foi escrita para mim, você que está me ouvindo. A Bíblia é a carta de Deus escrita para você, é uma carta de amor, é uma carta de alguém que cuida, que se preocupa. A resposta dessa pergunta então, o que Jesus fez por nós na cruz? Ele carregou em seu corpo sobre a cruz os nossos pecados, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Entendendo isso, com alegria no coração, porque Jesus fez isso por nós, nós vamos para a pergunta 7. Quem pode mudar a natureza humana? Quem pode mudar a natureza humana? A gente falou que a natureza humana é pecaminosa. A resposta está no livro de 1 Samuel, no começo da Bíblia. 1 Samuel, não tão no começo, tá? Aí depois Juízes, Ruth. 1 Samuel, capítulo 10, 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. 1 Samuel 10, 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Olha só, hein? Quando o Espírito de Deus está habitando em nós, é que nós deixamos a nossa natureza pecaminosa de lado e somos nova criatura.
No livro de Isaías não, João, Evangelho de João 8:32, lá na frente agora, no começo um dos primeiros livros do Novo Testamento, João 8, verso 32. Dá um tempinho aí para você procurar, João 8:32. Mas que mensagem Deus tem pra gente, hein? Que mensagem maravilhosa, de alegria, de renovação. Você está entendendo qual que é o seu lugar na humanidade? Você está entendendo que momento você está vivendo? Você está entendendo que a sua vida é muito maior do que você imaginava? É muito maior. O seu valor é muito maior do que você imaginava. E quem fala é o Criador do universo. Dane-se se as outras pessoas não acham isso. Não tem importância nenhuma se as outras pessoas não conseguem enxergar o seu valor. Não conseguem enxergar quem você é. Não conseguem ver nada de bom em você. Deus vê. Deus pagou o preço por você. E essa carta é para você. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da humanidade. Eu peço a você de coração que você se atente e estude a palavra de Deus. Porque Jesus vai voltar, querendo ou não, Jesus vai voltar a este mundo. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então a pergunta que era: quem pode mudar a natureza humana? O Espírito Santo de Deus e o conhecimento da verdade. Então, andando em comunhão com Deus, pedindo para que Ele conceda a você o Espírito Santo dele, agindo em coerência com o que você tem aprendido, e estudando a palavra de Deus, se aprofundando e sempre agindo em coerência com o que você aprende, é só assim que você é liberto da sua natureza. É só assim que cada vez mais vai morrer o eu, vai morrer o erro, vai morrer o pecado e vai nascer uma nova criatura. Pergunta número 8. A salvação depende de nossas boas obras? Para sermos salvos, nós dependemos de nossas boas obras? Livro de Efésios. Livro de Efésios, aí no Novo Testamento ainda. Mantenha-se no Novo Testamento. Efésios, depois de Gálatas. Um pouquinho para frente. Efésios 2, 8 e 9. Essa é a nossa penúltima pergunta de hoje, tá, gente? É a pergunta 8. A salvação depende de nossas boas obras? Efésios 2, 8 e 9. Vou ler aqui com você. Acha aí o verso que você não achou. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Gálatas, que é um pouquinho antes, um livro antes. Uma virada de página aí você já achou Gálatas. Capítulo 2, aí volta mais umas folhas, umas duas folhas. Capítulo 2, Gálatas 2, 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também não cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Perdão. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Jesus Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então nós só somos salvos pela fé, pela graça. Nós só somos salvos pela graça de Deus. Ele deu isso. Nada que nós fizermos ou nada que você faça vai te habilitar a ser salvo. Nada. Nada. Nós somos salvos pela graça de Deus, unicamente. Então, no capítulo, a pergunta 9 aqui é a nossa última pergunta de hoje. Como pode o homem alcançar a salvação? 1 João, está um pouco para frente aí. Primeira carta de João. Primeira carta de João. 1 João, você vai ver aí 1 João na sua Bíblia, bem no fim dela. 1 João 5:11. 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12. E este é o mandamento, e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos agora para o livro de Hebreus, capítulo 5, verso 9. Hebreus, está um pouco antes. Capítulo 5, verso 9. Hebreus 5, 9. Achou aí? Hebreus capítulo 5, verso 9.
E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. A consequência de aceitarmos a Cristo é obedecermos os seus mandamentos e seguirmos os seus passos, andarmos no seu caminho, entendendo que ele é bom e realmente desfrutando de tudo que ele tem. Porque Deus veio dar a vida em abundância para você, não veio dar migalha. Para de aceitar migalha. Para de aceitar migalha. Na sua vida você está vivendo de migalha? Para de aceitar migalha. Deus veio te dar a vida em abundância, vida eterna. Você vai ter que, como um soldado, estudar, entender, avançar, entender o significado de cada coisa, mas é para você ter vida em abundância, muita vida. A consequência de aceitarmos a Cristo, de aceitarmos a graça da salvação, consequentemente nós vamos obedecer a Cristo, isso é uma consequência, mas a obediência não é o que nos gera a salvação, isso tem que ficar muito claro. Não é por obedecermos que somos salvos. Não é por sermos bonzinhos e ajudarmos os outros que somos salvos. Não é por fazermos nada que possamos fazer que somos salvos. É pela graça de Cristo somente. Recapitulação então do nosso estudo de hoje, gente. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza e implanta a lei de Deus no seu coração. A salvação depende da nossa fé em Cristo. Então o compromisso que eu quero que Deus pede para que você tenha hoje, o compromisso de fé nele, do que nós estamos estudando na palavra dele. O compromisso é pense nesse